Olá, sejam muito bem-vindos ao canal A História das Coisas. Este é o primeiro vídeo do canal. E aí, vamos lá? Neste vídeo, vamos falar sobre a história dos videogames. Vamos explorar cada fase da evolução dos videogames, detalhando os marcos históricos, as inovações tecnológicas e a repercussão cultural que cada uma delas teve. Pioneirismo e invenção. Os videogames tiveram suas primeiras manifestações na década de 1950, principalmente como experimentos em laboratórios de pesquisa. O jogo Tennis for Two, criado por William Higginbotham em 1958, é considerado um dos primeiros jogos eletrônicos. Ele foi desenvolvido para demonstrar o funcionamento de um osciloscópio e apresentava um jogo de tênis em duas dimensões. Outro marco foi o Space War, desenvolvido em 1962 por Steve Russell e outros no MIT. Este foi um dos primeiros jogos de computador que ganhou alguma popularidade entre os cientistas e programadores. Inicialmente, esses jogos eram mais curiosidades técnicas do que entretenimento em massa. Eles eram limitados e poucas pessoas tinham acesso a computadores caros e grandes, geralmente em universidades ou laboratórios. Não havia um mercado comercial para os videogames nessa época, mas essas criações plantaram as sementes para o que estava por vir. Pong, a revolução dos arcades. Em 1972, a Atari lançou o Pong, o primeiro videogame a alcançar sucesso comercial significativo. Pong era um simples jogo de tênis, com gráficos bem básicos, mas sua jogabilidade cativante fez dele um fenômeno. As máquinas de arcade como Pong começaram a aparecer em bares, centros de entretenimento e, eventualmente, em shoppings, criando um novo mercado de entretenimento. O sucesso de Pong deu início à era dos arcades, onde máquinas de jogos eletrônicos se tornaram um fenômeno cultural. Os arcades se tornaram pontos de encontro populares, especialmente entre os jovens. Jogos como Space Invaders, de 1978, e Pac-Man, de 1980, seguiram o sucesso de Pong, cada um com seu próprio impacto cultural. Pac-Man, por exemplo, se tornou um ícone global, gerando uma série de produtos licenciados, programas de TV e até uma música de sucesso. Esses jogos não só introduziram a ideia de entretenimento eletrônico em massa, mas também foram responsáveis por criar as primeiras estrelas e personagens icônicos dos videogames. Atari 2600 e o início dos consoles. O Atari 2600 ou 2600, lançado em 1977, foi o primeiro console doméstico a obter sucesso comercial em grande escala. Ele trouxe os jogos eletrônicos para dentro das casas, permitindo que as pessoas jogassem clássicos como Space Invaders, Pitfall e Frogger na sala de estar. A ideia de trocar cartuchos para jogar diferentes jogos foi uma inovação crucial que permitiu a expansão do mercado. Os consoles domésticos revolucionaram a forma como as pessoas interagiam com os videogames. A indústria de videogames explodiu, mas também enfrentou sua primeira grande crise em 1983, devido a uma saturação do mercado e a qualidade inconsistente dos jogos. No entanto, essa crise pavimentou o caminho para a entrada de novos players no mercado. Em 1985, a Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, ou o NES, nos Estados Unidos, ressuscitando a indústria de videogames. Com jogos como Super Mario Bros., a Nintendo estabeleceu um novo padrão de qualidade e jogabilidade. O controle pad do NES também se tornou um modelo para os controles de videogame que vieram depois. O NES não apenas salvou a indústria de videogames, mas também estabeleceu a Nintendo como uma força dominante. Mario, o mascote da Nintendo, se tornou um ícone cultural, e o sucesso do NES levou ao surgimento de franquias que ainda são populares hoje, como The Legend of Zelda e Metroid. Essa era marcou o início da era moderna dos videogames, com maior foco em personagens, histórias e design de jogos. Nintendo vs Sega. Nos anos 90, a competição entre Nintendo e Sega deu origem à Guerra dos Consoles. A Sega lançou o Mega Drive, Genesis nos EWA, tinha um nome diferente por lá, com jogos como Sonic the Hedgehog, que
rivalizavam diretamente com os títulos da Nintendo. A guerra dos consoles invadiu os jogadores em dois campos: os fãs de Mario, da Nintendo, e os fãs de Sonic, da Sega. Essa rivalidade ajudou a solidificar a cultura dos videogames com anúncios publicitários que eram quase como provocações entre os dois gigantes. Além disso, ela trouxe mais atenção para os jogos como uma forma de entretenimento sério e como uma indústria em crescimento. A chegada do 3D. A transição para gráficos 3D foi um marco significativo na evolução dos videogames. Consoles como o PlayStation da Sony, lançado em 1994, e o Nintendo 64, em 1996, introduziram um mundo aos gráficos tridimensionais. Jogos como Super Mario 64, Final Fantasy VII e Metal Gear Solid demonstraram o potencial dos jogos 3D para contar histórias complexas e criar mundos imersivos. A era dos gráficos 3D redefiniu o que os videogames poderiam ser. Eles se tornaram mais cinematográficos, com enredos intrincados e personagens complexos e mundos vastos. Essa mudança também expandiu o público, atraindo pessoas que antes não tinham interesse em jogos. As capacidades gráficas, sonoras e de armazenamento dos novos consoles permitiram a criação de experiências muito mais profundas e emocionalmente envolventes. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a conectividade à internet começou a se tornar uma característica padrão dos consoles de jogos. O Dreamcast da Sega foi o primeiro a oferecer suporte online embutido, seguido por consoles como PlayStation 2 e Xbox. Isso abriu as portas para o multiplayer online, permitindo que jogadores de todo o mundo se conectassem e competissem entre si. O multiplayer online transformou a maneira como os jogos eram jogados e percebidos. Jogos como Halo 2 e World of Warcraft criaram comunidades globais de jogadores e estabeleceram as bases para os eSports. A interação social e a competição em tempo real se tornaram elementos centrais da experiência de jogo, dando origem a novos gêneros e estilos de jogos. Com o lançamento de consoles de alta potência como o PlayStation 3 e Xbox 360, e mais recentemente o PlayStation 5 e Xbox Series X, os jogos se aproximaram ainda mais dos gráficos fotorrealistas, tais como The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e entre outros. Mas esses são grandes exemplos de como os videogames se tornaram tão visualmente narrativos quanto o cinema. Esses jogos redefiniram o que significava contar histórias interativas, com produções que rivalizavam com filmes de Hollywood. O foco em narrativas profundas e personagens realistas atraía um público ainda maior, incluindo pessoas que tradicionalmente não se identificavam como gamers. Além disso, os jogos se tornaram uma forma poderosa de arte, capaz de explorar temas complexos como ética, moralidade e emoção humana. Nos últimos anos, a realidade virtual e a realidade aumentada têm emergido como novas fronteiras do entretenimento eletrônico. O Oculus Rift, o PlayStation VR e, mais recentemente, o Meta Quest trouxeram a VR para o mainstream, enquanto jogos como Pokémon GO popularizaram na AR. A VR e AR oferecem novas maneiras de experimentar os jogos, proporcionando imersão total em mundos virtuais. Embora ainda estejam em crescimento, essas tecnologias apontam para o futuro dos videogames, onde a linha entre o mundo real e o digital pode se tornar cada vez mais tênue. Então é isso, meu curioso e minha curiosa. A história dos videogames é uma narrativa de inovação contínua, competição acirrada e expansão cultural. Desde os simples gráficos de Pong até os mundos imersivos de VR. Os videogames evoluíram de uma curiosidade tecnológica para uma das formas mais populares de entretenimento global, influenciando gerações e criando uma cultura única e vibrante. Então é isso, meu curioso e minha curiosa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e, claro, compartilhe aí com seus amigos curiosos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Valeu, falou e até mais.